Primeira dica, colhe o molde num papel mais duro, num papelão, numa cartolina, para que você tenha mais firmeza na hora de fazer o risco. Na hora que você for riscar aqui no papel, prenda com algum tipo de alfinete para que ele não ande. E tem uma dica legal. Como a gente vai precisar de uma barra, de uma beirada, uma folga para costura, né? Uma margem para costura, eu pego as canetas que eu tenho aqui daquelas apagáveis e com um elástico eu prendo uma na outra. Para quê? Para que eu possa passar as duas aqui, ó, ao mesmo tempo enquanto eu estou riscando. Porque aí eu já tenho onde é o risco original e onde é o risco da margem de costura, ó. Ele vai saindo direitinho. Você consegue visualizar direitinho onde está o risco original e o risco da margem de costura, para você colocar na sua máquina. Se você quiser ele um pouquinho maior do que ele vai sair agora aqui comigo, então você tem que fazer um pouquinho mais longe, ou deitando a sua caneta. Mas a gente vai acompanhando, a gente vai vendo como no decorrer do desenho como é que ele vai saindo, ok? Eu coloquei no molde a orelha 4 vezes pelo seguinte motivo: se você quiser fazer a cor da frente de uma e a cor de trás de outra, então você vai cortar 2 vezes na cor principal e 2 vezes na cor que você quiser. Como aqui eu vou fazer a orelha dentro e fora da mesma cor, então eu cortei 2 vezes só, né? 2 vezes no tecido dobrado. Importante trabalhar sempre com tecido dobrado do lado avesso quando você está riscando e principalmente quando você estiver cortando ou riscando o corpo do cachorrinho, porque se você fizer uma vez no tecido e depois for colocar errado, você vai ter o cachorrinho virado, ele não vai servir para você fazer, depois você vai ter que cortar novamente. Então, bom é sempre trabalhar no tecido dobrado, ok? Ou então, se forem cores diferentes de um lado e do outro, as partes internas tem que ser a parte de fora do tecido, né? A parte principal dos dois é frente com frente. Mais um detalhe. Tenho sempre um molde perto de vocês para verificar esse tipo de coisa. Por exemplo, ó, se você riscou, a perninha dele, daquela parte de baixo da barriga, tem que encaixar direitinho nessa perninha do corpo. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos começar costurando. Aqui é onde eu marquei, deixei o marco para vocês, é o meio aonde eles vão se juntar. Vocês vão entender depois, as duas partes, a de frente e a de trás. Então, a gente vai começar costurando por aqui, ó. Eu vou começar deste lado, vou descer aqui, vou costurar frente com frente no tecido, vocês vão ver depois. E vou dar toda essa volta até chegar aqui, aonde eu marquei. Então, é importante que no seu tecido também esteja marcado aqui, ó, aonde você vai parar de costurar, aqui. Eu vou parar de costurar aqui e vou parar de costurar aqui. Porque vocês vão ver essas marquinhas no molde de vocês, certo? Então, vamos lá. Eu vou para a máquina, vou costurar uma parte e vou mostrar para vocês como fica. As laterais do cachorrinho eu já cortei pela linha de fora, deixei a linha de dentro intacta, né? Porque é por onde eu vou passar a máquina, o pé da máquina. E essa é a parte interna do cachorrinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir essa parte de baixo aqui, olha, do cachorrinho, tá certo? Até mais ou menos na área onde eu marquei, onde eu tenho a marca. E vou encaixar frente com frente, essa parte interna do cachorrinho também. Olha, vocês veem que as perninhas, elas têm que casar perfeitamente. Eu vou colocar alguns alfinetes, deixa eu ver onde eles estão. Ah, estão aqui. Eu vou colocar alguns alfinetes para que ela fique nesta posição. E o que eu vou fazer? Eu vou vir da marca, que é essa aqui, até a outra marca, costurando esta lateral do pezinho, porque a outra lateral do pezinho vai ser costurada no outro lado aqui, tá? Porque essa aqui é a barriguinha dele. Então, vamos lá, eu vou costurar daqui, dando a volta, cuidado na ponta do pé, para deixar um espaço bem legal, porque senão o pé vai ficar muito pequenininho.
tá? E outro detalhe, eu estou fazendo em tricoline, mas vocês podem fazer em feltro, podem fazer em Melton, em qualquer outro tecido, porque ele é bem adaptável. O único problema é que você tem que ter certeza que tá assim, ó, adaptado. Um lado do cachorrinho, o outro lado, para que ele fique perfeito, tá certo? Então eu vou para a máquina. Retrocesso no começo e no final. E pronto, eu costurei essa lateral aqui. Quero mostrar para vocês, olha, que tem que costurar direitinho na linha, tá? Para ele formar o pezinho na linha interna, ó. Eu fiz toda a volta e agora eu vou pegar a tesoura de picotar, né? Depois quando eu acabar, e vou deixar a margem um pouquinho menor. Se você não tiver uma tesoura como essa para fazer o picote, você pode pegar a tesoura comum e dar uns piques aonde tem essas curvas, aonde tem as marcas aqui, né, de arredondadas do pezinho, você dá uns piques para que ela não fique torta. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou virar o meu bichinho, vou pegar aqui o outro lado que ainda tá preso, né, que eu prendi, deixei já presinho, e vou colocar frente com frente os pezinhos juntos, assim, certo? Aqui, ó. E vou costurar deste lado agora. Vou começar aqui onde eu parei e vou vir para cá. Vou costurando do lado de cá, tá certo? No final eu vou costurar a parte de cima, mas aí eu mostro para vocês. Neste momento eu vou costurar este lado aqui, ó. Vou começar deste lado aqui para continuar fazendo o pezinho, os pezinhos do outro lado do cachorrinho, tá? Até já. Com o lado de baixo já todo costurado, eu vou mostrar para vocês o que é agora o lado de cima. O lado de cima é isso aqui, é a parte de cima do cachorrinho. A gente parou naquela marca que eu deixei no molde e agora eu vou continuar só costurando isso daqui. E quando chegar aqui nesse triângulo, que eu fiz para vocês lá também, eu paro de costurar e mostro o que tem que ser feito aqui, tá bom? Até já! Como eu falei, eu costurei até aqui, cheguei na minha marquinha. Agora eu vou pular essa marquinha e vou continuar costurando para cá. Esse pedaço aqui eu não costuro, tá? Isso aqui vai ser a cabeça do cachorrinho e eu não costuro. E não esqueçam de dar retrocesso sempre no começo e no final, tá? Oi, pessoal. Conforme eu prometi, eu vou compartilhar hoje com vocês o molde desse cachorrinho salsicha da Chung. Eu fiz ele um pouquinho mais curto no corpo, mas o molde também tem um pequeno pedaço aqui que dá para ampliar. Se você quiser fazer maior, aí você tem que ampliar também no meio dessa parte de baixo que vai junto. Então ele vai ter a orelha, o rabinho, a parte de baixo e a parte de cima. Essa parte você tem que fazer 2 vezes no tricoline. Essa aqui uma vez só. A orelha são 4 vezes e o rabinho. Essa pontinha é o nariz do cachorrinho. Você pode colocar um tecido preto aqui e já deixar o nariz pronto, ou fazer como eu vou fazer, eu vou bordar ou pintar depois. Eu já cortei o rabinho, costurei e as orelhinhas também. Passei o ferro quente para tirar todas as marcas de tinta e deixei as orelhinhas abertas na parte de baixo, conforme no molde, e o rabinho também, para que a gente possa colocar enchimento. No caso das orelhinhas, eu não costumo colocar muito enchimento não. Às vezes eu ponho entretela, como no caso desse aqui, ó. Ele tá com entretela na orelhinha, tá? Eu fiz ele de 2 cores e coloquei entretela na orelhinha para ela ficar mais durinha. Ou você pode pôr um pouquinho de enchimento bem esticadinho, que é o que eu vou fazer agora com esse. E aí eu vou mostrar o pulo do gato nas perninhas. Esse daqui é o da Chung, né? O salsichinha Tilda. Ele tem as perninhas bem fininhas e ele é feito mais para ficar deitado do que de pé, porque as perninhas dele são muito finas, elas não aguentam. Eu coloquei aqui dentro, eu vou ensinar para vocês
uma forma de segurar melhor os pezinhos dele, para ele ficar de pé, né? Eu coloquei dentro desse aqui, nesse caso, eu coloquei cola bastão, tá? Eu fiz o pezinho, aí eu coloquei a cola bastão aqui dentro, de um lado, do outro, e depois é só dar um pontinho por dentro, prendendo, e ele fica de pé, tá? Prendendo as perninhas, ele para de pezinho. Mas também, uma outra solução que eu vou usar aqui, é você pegar EVA, colar várias camadas de EVA, mais ou menos o tamanhinho da perna, né, dele, deixar bem durinha, e colocar no meio do enchimento. Na hora que você for encher, você coloca ele no meio. A perninha fica mais dura. Tem gente que coloca canudinho de refrigerante também, os mais grossinhos aqui, para que a perninha fique mais durinha e ele fique de pé. Mas isso vai depender muito do que você tiver à mão. Por exemplo, a cola é ótima, né? Dá até para preencher bem, ela não machuca, ela é flexível. E também vai deixar a perninha bem certinha. O problema é que ela é cara. É uma coisa que vai encarecer o seu cachorrinho, se você colocar. Já o EVA, né? Ou se você quiser também pode ser um palitinho, mas aí eu já não aconselho se for para criança muito pequena. Você pode usar o EVA bem coladinho ou mesmo costuradinho, e você cola o enchimento por volta dele para colocar aqui na perna e ficar bem cheinho o pé, tá certo? Vou mostrar para vocês. Mais um detalhe que eu não posso esquecer: no molde vocês vão ver o risco aqui no meio. Para que serve? Porque agora é a hora de abrir. Eu costurei ele todo, não tem como abrir o cachorrinho para rechear, né? Para colocar a fibra siliconada. Então você vai fazer uma abertura aqui no meio dele, a menor possível, né? Eu deixei o tamanho ali, que é mais para quem está começando, fica difícil de desvirar ou depois encher essas pontinhas onde tem o nariz, onde tem os pezinhos, tá certo? E agora eu vou mostrar para vocês aquele triângulo que eu falei para vocês, que ele tem aqui na cabeça, ó. Ele tem um triângulo aqui na cabeça, dos dois lados, né? Eu fiz nos dois. Para que serve isso? Porque agora esse pedaço não está costurado, você vai abrir isso daqui, vai fazer uma costura, pegando aqui, ó, de ponta a ponta, fazendo um triângulo aqui na cabecinha dele. Você vai costurar assim. Para quê? Para que ele fique com a cabecinha mais quadradinha, onde você vai colocar as orelhas depois. Tá certo? Eu volto depois desvirando ele e mostro para vocês qual é o resultado de costurar isso aqui. Então, gente, ó, eu já costurei aqui, onde estava a marca do triângulo, costurei reto e fiz essa aberturinha, que vai ser na cabecinha dele, o alto onde vão sair as orelhinhas. No meio, eu fiz o corte, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou desvirar, eu tenho um desvira boneca, mas se você não tiver, é bem fácil, você só coloca um palitinho, alguma coisa que ajude você a desvirar. Ó, comecei a primeira perninha e assim sucessivamente, cabecinha até ele estar totalmente desvirado. Cuidado com os cantinhos, eu refilei toda a minha costura, tá? Eu fiz isso aqui com a tesoura de picotar, mas pode ser também com uma tesoura comum, você dando pequenos piques, para que ele não fique quadrado, né? Ou cheio de pontas, ou enrugado na hora que você desvirar o cachorrinho. Mas isso é suficiente, ou uma tesoura dessas que também já faz o trabalho. Então eu vou desvirá-lo, como eu desvirei aqui, e aí a gente volta para continuar o enchimento. Como eu falei para vocês, dá para pegar o EVA, fazer ele bem várias vezes, né? Para que ele preencha o pezinho, e você coloca aqui dentro, só que você tem que passar bastante cola e depois, ó, enrolar esse EVA assim, olha, na fibra siliconada. Para que você faz isso? Para que encha bastante o pé. O pezinho tem que ficar bem durinho, para que ele possa ficar em pé. Senão vai ser difícil dele ficar em pé. Eu tô fazendo agora, ó, com cola. Eu fiz a mesma coisa com a cola, com o bastão de cola.
E agora eu só vou cortar o bastão e deixar o pezinho aqui dentro, tá certo? Ó, tá bem cheinho, eu vou pôr até um pouco mais agora, né? Eu vou encher bastante, porque ele acabou saindo. Saiu fora do pezinho. Quando o corpo todo estiver cheio, isso não acontece mais, né? Como só tem esse pezinho agora cheio, ele escapa mesmo, ó. Deixa ele bem durinho, tá bom? O fechamento agora, aqui embaixo, é com pontos invisíveis. Você faz, aí você vai puxando até que eles desapareçam, né? Os pontinhos sumiram. Se você não tiver muita segurança, pode passar uma cola pano por cima deles bem pouquinho, só para garantir que eles não vão se mexer. Ó, eu coloquei os pezinhos. Tem uma sugestão também para os pezinhos, você pode colocar, isso aqui é limpador de cachimbo. Você pode fazer também até o formato do pezinho com limpador de cachimbo, assim, e passar bastante fibra em volta dele e depois colocar nos pezinhos, para que ele permaneça de pé como ele está agora. Porque ele está de pezinho, porque ele tá os pezinhos durinhos, mas isso aqui não machuca, porque a cola é bem flexível. Agora vamos para a outra parte, que é colocar, aqui vocês veem a cabecinha, ficou quadradinha? Nós vamos colocar as orelhas aqui e fazer o rostinho. Como o rostinho dele tem flores grandes, se eu fizer o olhinho só pintado, que nem eu fiz aqui nesse tilda, ele fica muito apagado. Então eu vou colocar um olhinho melhor, né? Um olhinho mais saliente para poder chamar mais atenção. No tilda eu fiz o narizinho bordado, mas também aqui você pode só amarrar o narizinho dele com linha e depois pintar de preto. É uma outra solução. Voltando agora com os bichinhos já prontos, eu vou explicar a diferença. Eu vou anexar embaixo, na descrição do vídeo, o molde do tilda, de onde ele foi retirado, também é um molde grátis. E aí vocês podem fazer mais ou menos da forma como eu também fiz, vai ter a descrição do vídeo, tá? O tilda eu coloquei na orelha manta acrílica, então ela ficou assim, mais durinha. Só que a perna, mesmo eu colocando alguma coisa para endurecer, como ela é bem fininha, a tendência é ele ficar assim, deitadinho. Esse aqui eu já fiz no meu próprio modelo, tá? Esse modelo é meu, eu tô compartilhando com vocês. O que ele é? Ele é um pouquinho mais gordinho e um pouquinho mais curto, em termos de tamanho. A orelha eu fiz com um pouquinho de manta acrílica, tá? Os olhinhos eu ainda não terminei, eu vou fazer toda a volta branca e vou fazer o narizinho dele bordado. Agora o narizinho dele está pintado, tá? Também é uma opção. Esse fica maior e assim, um detalhe, não encha demais, ele tem que ficar assim, gostosinho, fofinho, porque é para você deixar numa cama, num sofá, para a criança brincar, é mais gostoso ele fofinho do que muito endurecido. Às vezes o tecido é mais duro, que nem no caso desse, ele fica bem durinho. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço desculpas pelo vídeo ter sido feito assim de forma tão caseira. É que realmente eu tô sozinha e eu queria passar essa receita. Muita gente me pediu. E eu queria passar essa receita para que vocês possam também, de repente, no final do ano, fazer um bichinho desses, né? Então eu queria compartilhar com vocês. Então eu peço desculpas pelo vídeo estar assim tão mal feito, mas eu acho que deu para entender. Se não teve como entender, se ficou faltando alguma coisa, se vocês quiserem depois um vídeo de como bordar, de como afundar os olhinhos, né? Deixar um pouquinho mais realista, ou qualquer outro detalhe, eu vou fazer também patinhas, ó. Nesse pezinho dá para você fazer o desenho das patinhas, eu vou fazer o desenho das patinhas. Então, se vocês quiserem, depois é só pedir na descrição do vídeo, tá ok? Nas mensagens. Muito agradecida, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a todos.